Bem-vindos a mais um À Mesa com a Palavra de Deus. Eu tenho coisas extraordinárias para compartilhar com todos vós. Desde o dia 7 de março que Deus falou comigo, filho meu, dá-me o teu coração. Tem acontecido coisas extraordinárias. Isto é o reflexo e é o fruto daquilo que Deus tem feito e operado no meu coração. Quero falar ainda muito sobre o coração, há muito a falar sobre o coração. A palavra tem a falar muito sobre o coração, sobre o estado do nosso coração e da nossa alma. Não podem estar desassociadas o coração e a alma. Não podem estar de modo nenhum. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante ao ponto de dividir espírito, alma e corpo, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração. E nenhuma criatura está encoberta diante dele. E aqui a palavra machária era uma palavra que era uma espada que os romanos usavam, que cortava das duas faces, dos dois lados. Ela é altamente eficaz e muito fácil de manejar. E então, meus amados, esta palavra machária fala da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas. É esta a palavra que nós precisamos ter no nosso coração. Esta palavra é Jesus, o Verbo. É a pessoa bendita, excelsa, maravilhosa de Jesus, que habita em nosso coração pela habitação do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. É bom, é muito bom. Estou grato a Deus, estou alegre com Deus, estou feliz com Deus. Então quero compartilhar com todos vós isso acerca do coração. Vamos ver algumas coisas. O apóstolo Paulo, na sua carta, primeira carta aos Coríntios, ele diz um mistério acerca do coração. Vamos falar um pouco, vou introduzir um pouco, vou aguçar o seu apetite, o meu e o seu, para que nós percebamos e entendamos o que é que Deus pretende fazer com todos nós. O que é que Deus está a fazer neste momento, o que Ele pretende fazer com todos nós. Com o nosso coração, com a nossa vida rendida. Precisamos urgentemente render o nosso coração. Precisamos que o Cordeiro de Deus se sente no trono do nosso coração. Precisamos render, entregar nas mãos do Cordeiro do nosso coração. Precisamos de entregar todo o nosso ser. Precisamos de ter um amor profundo. E eu oro desde já que o Espírito Santo lhe conceda esse amor profundo que o apóstolo Paulo também disse. O Espírito Santo, o amor de Deus, o Espírito Santo, o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações, está derramado nos nossos corações, está sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. E nós precisamos ter esta consciência. E desde essa data, dia 7, houve um marco profético na minha vida, houve um marco da parte de Deus que tem mudado tudo a minha vida. E tem estado mais sensível à voz do Espírito Santo. E o Senhor tem operado no meu coração. Aquele convite que Ele me fez, que Ele me endereçou, para eu render o coração, era inegável da forma como foi feito. Então, meus amados, nós precisamos render o nosso coração. E a palavra de Deus fala, Gênesis, Apocalipse, acerca do coração, do espírito do homem. Então, diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Coríntios, diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quer que você sublinhe isto no seu coração. Tome nota, se tiver alguma caneta, um caderno, faça um esboço, tome nota que isto é muito importante o que eu vou falar hoje. É muito importante, é de veras importante, é de extrema importância. É a força motriz que nos guia à vida eterna. É como é o pão que desceu dos céus e que nos dá a vida. É a palavra viva que nos vivifica. É o rios de água viva que flui em nós. É o rio do Espírito Santo que está em nós. Porque Deus são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, sem mim nada podereis fazer. Como o ramo não pode dar fruto se não estiver na videira, vós também não podereis dar fruto se não estiveres em mim. Está em mim e em vós, porque sem mim nada podereis fazer. E nós sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo habitando, liderando, governando, edificando,
construindo, restaurando, vivificando, direcionando, empoderando, santificando-nos. Nós nos santificamos, mas é por meio dele que nós, por essa graça que flui diretamente do trono do Deus vivo, é que nós podemos ser transformados de glória em glória e somos transformados. Mas em nós tem que haver efetivamente um desejo profundo, uma sede profunda, uma sede no reconto do nosso ser, no mais profundo, no âmago, no homem interior, no homem encoberto, como diz o apóstolo Paulo. Nós vamos ver algumas passagens. Então eu queria chamar a sua atenção acerca disto que o apóstolo Paulo. Vamos ver acerca do coração. Provérbios 23, 6, 26, quando Deus me falou: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios, logo a seguir, Provérbios 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. É lá que Deus se revela, é lá que Deus fala, é a lâmpada, é lá que Deus derrama da sua vida e da sua glória, é lá que Deus compartilha todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua bondade e misericórdia. É no homem interior, regenerado, vivificado, que nasceu de novo. Por isso a necessidade de nascer de novo. Todos os homens que nasceram, tiveram o primeiro nascimento dos seus pais biológicos, e eles necessitam nascer de novo. Eles necessitam receber a vida que está em Cristo. Realmente eles precisam de receber a vida. Eles precisam de receber Cristo. Eles precisam de arrepender-se e receber Cristo. Eles precisam dar a velha vida e receber uma nova vida. Por isso é que é necessário nós nascermos de novo. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, um mestre muito importante, proeminente na corte farisaica, os fariseus eram um órgão que julgava, fazia parte da corte dos fariseus, que julgavam, é um órgão religioso, que julgavam causas religiosas. E ele veio ter noite com Jesus, porque ele bem sabia que a religião que ele seguia não lhe dava vida. Ele sabia bem, ele quis conhecer, quis certificar-se que Jesus era o Verbo que nos dá a vida, a palavra viva, o pão que desceu dos céus e nos dá a vida. E quem comer dele viverá eternamente. E então, meus amados, ele foi ter com Jesus e disse: Mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus foi direto ao assunto e disse: Nicodemos, na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino. E quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. Não pode ver, não pode ter um vislumbre, mas quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. Então, se nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Por isso fala aqui: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Vamos continuar. Salmos 42, diz o salmista: assim como o céu brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Vejo a intensidade, a sede intensa que o salmista tem. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem certamente onde está o teu Deus. Muitas vezes circunstâncias, esses Golias que vêm em forma de circunstâncias, mascarados de circunstâncias, escondidos através das circunstâncias, e esse Golias que vem e nos desafia, diz: onde é que está o teu Deus? As circunstâncias nos desafiam, estão a desafiar a nós, crentes, a pormos a nossa fé em prática. E não devemos temer, porque maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, vejo como ele é enfático, dentro de mim, no meu espírito, no meu coração, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, porque perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Há ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. E aqui, David, o salmista, ele estava, quando ele dizia, eu havia ido com eles, com louvor,
aqui o verso 4, lembro-me disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com eles, com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão fechava. Davi conhecia a unção de Deus e a presença de Deus antes de ter pecado e depois de ter pecado. O pecado veio tornar-se nocivo no seu reinado, porque a partir de uma série de factos narrados na palavra de Deus aconteceram. Davi sofreu muito por causa do seu pecado. O pecado traz sofrimento. O pecado traz punição, traz medo. O pecado traz separação de Deus. O pecado traz morte. Morte espiritual e depois morte física e depois morte eterna. Temos que familiarizar-nos com estes 3 tipos de morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Então a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala que o efeito exterior, diz ele que considerando a vossa vida casta em temor, o efeito delas em relação às mulheres não seja exterior no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos. Não que houvesse algo mal nisso, mas que não fosse a primazia, que não fosse isso a força motriz, que não fosse isso aquilo, a coisa mais importante que eles confiassem. Não, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traz de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Eu disse que hoje à mesa eu ia trazer coisas extraordinárias. Hoje à mesa com a palavra de Deus ia trazer coisas extraordinárias e eu estou a compartilhar convosco esses rios de água viva que têm fluído e que estão a fluir da parte de Deus. O Evangelho de João, vamos até o Evangelho de João. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória a Deus! É algo de extraordinário, de impactante. Tudo acerca do coração. Vejam mais acerca do coração. Salmo 37. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Glória a Deus. Vamos continuar. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está no Salmo 34, 18. Provérbios 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Vejam só o que a palavra de Deus diz. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, onde? Na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Quando o nosso coração é reto diante de Deus, Deus faz essas coisas extraordinárias em nós. Mas é necessário uma sede, é necessário um clamor, Jesus clamou um desafio, Ele lançou um desafio e clamou dizendo: quem tem sede venha a mim. E nós devemos responder: eis-me aqui, Senhor. Tenho sede e fome da tua palavra, tenho sede e fome da tua presença, tenho sede e fome da tua santidade, tenho sede e fome da tua justiça. Nós devemos clamar, nosso coração deve-se inclinar para aí. Diz Deus acerca do povo de Israel. Isto era uma profecia para o povo de Israel, mas também ela reflete aqui e revela o novo nascimento do coração. Por isso eu quero ler esta palavra. E diz no verso 23, Deus, vou ler antes para apanhar um pouquinho o contexto, não me queria prolongar muito. O meu objetivo hoje não é prolongar muito. Vou ler um pouco. Diz que, verso 24, ilação que Deus vos tomaria dentre as nações, e vos congreguei todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós. Quem vai espargir água pura sobre nós? Deus. E ficareis purificados. Quem nos purifica? Deus. De todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem nos purifica de todas as nossas imundícias e dos nossos ídolos? Deus. Dar-vos-ei um coração novo. Preste atenção nisto. E porei dentro de vós um espírito novo.
e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, mole, sensível, como diz a parábola do semeador, um coração, um bom coração, outra semente caiu num bom coração e deu fruto com abundância. E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Vejam só o que Deus diz. Quem dar-vos um coração novo? Quem dá um coração novo? Deus. E porei dentre vós um espírito novo. Quem põe dentro de nós um espírito novo? Deus. E tirarei da vossa carne um coração de pedra. Quem tira o coração de pedra? Deus. E vos darei um coração de carne. Quem vos dá um coração de carne? Deus. E porei dentre vós o meu espírito. Quem põe em nós o seu espírito? Deus. E farei que andemos nos meus estatutos e guardemos os meus juízos e os observeis. Quem faz com que andemos nos seus estatutos e guardemos os seus juízos? Deus. A nossa parte é ser. A nossa parte é corresponder com este coração que o apóstolo Pedro também fala acerca do nosso coração.